Fala, meu trader, minha trader, Neotrades na área, mais uma vez aqui falando sobre o fechamento e a operação de hoje, dia de 4/10, certo? Vou falar um pouco para vocês aqui, não sou nenhum analista gráfico, sou apenas um trader iniciante e eu quero passar para vocês aqui um pouco do meu operacional, a minha entrada de hoje, a minha análise, certo? Por que o motivo da minha compra e vamos lá. Tinha umas marcações aqui, eu tirei, mas vou colocar elas novamente e vou explicando para vocês. Vamos lá. Primeiramente, o mercado hoje abriu com gap de alta, observando aqui ó, o fechamento aqui, né? Do dia anterior, vamos pegar o fechamento do dia anterior. A abertura do candle que foi exatamente aqui, ó. Por que foi aqui? Porque ele iniciou aqui e desceu. Então foi aqui. Uma abertura de 973 pontos, né? O mercado iniciou uma tendência de baixa, né? Fez um fundo, né? Um topo, um fundo. Quando faz um topo e um fundo, automaticamente eu já traço uma fibra. Mas porque no trade você pega de baixo para cima? Vou explicar agora para vocês. O motivo que eu faço assim, porque observe aqui, ó, que aqui houve pavis. Ou seja, aqui há uma zona, né? Se você observar aqui, ó, uma uma zonazinha, vou botar aqui de branco, uma agressão compradora, né? Ou um suporte que não permitia que o preço rompesse, deixando o quê? Pavês, certo? E qual foi a minha entrada aqui, ó? A minha entrada foi exatamente aqui, ó. Neste candlezinho aqui. Por que neste candlezinho aqui? Desculpa. O gatilho foi aqui, ó. Veja comigo, certo? Que aqui, ó, há uma zona de troca de polaridade. O que é troca de polaridade? O que está embaixo aqui é uma resistência, o que está em cima é um suporte, né? Se vocês observar aqui, ó, pavio, pavio, ó, toque, dois toques, três toques. Quando ele fez esse três toques aqui, ó, e rompeu, ele exatamente aqui, ó, rompeu a 61,8, né? Não teve força de rompimento, observando que não teve, não rompeu a 50, né? Ó, não rompeu a zona de 50, manteve aqui, né, como fosse uma pequena consolidação e houve uma agressão compradora levando o preço para cima, né? Então, quando ele eu entrei comprado nesse candle aqui 13, exatamente aqui, ó, entrei comprado aqui, o meu stop aqui, ó, abaixo do 50%. Foi um stopzinho caro hoje, né? Mas eu quis arriscar porque houve sim uma agressão muito forte de 141 pontos. Mas qual foi o meu alvo? O meu alvo, quando este candlezinho aqui, ó, o motivo desse candle também da minha entrada aqui, este que eu tirar aqui, esse candle, ele engolfou essas duas velas, engolfou mais de 50% dessa vela, engolfou 100% dessa vela, e essa aqui, ó, engolfou o topo anterior, né? Ó, o topo anterior. Então, meu automático, quando ele fez isso, eu já tracei aqui meu segundo alvo. Ó lá, que foi exatamente aqui, né? E quantos alvos hoje ele buscou? Hoje ele buscou apenas dois alvos. Aqui, ó, aqui, exatamente aqui, ó, o segundo alvo, né? De 50% foi lá e buscou. Então, hoje a minha operação foi, ó, aqui, né? Stopzinho de 100, exatamente aqui, 138, né? Para um alvo de. hum, Eu saí exatamente aqui, ó. Neste candlezinho aqui, ó. Terceiro. Por que nesse terceiro? Porque eu observei que aqui, ó, houve um GIF de continuidade de alta, né? E
Só que aqui já estava meio, não tinha muito volume. Ó, observe aqui, ó, o volume financeiro de compradores muito baixo. Então, isso aí aqui. Observe e, ó, tá aí exatamente aqui, ó, 338 pontos, um stopzinho de, ó, 170, né? Como eu falei, foi um stop caro, foi 1 para 1, né? E deu win. A minha, então vamos lá. Então essa foi minha primeira operação, certo? Observe que aqui também, ó, vamos lá. Aqui, como eu falei, era uma zona, uma troca de polaridade, né? Aqui era um range onde era um suporte e resistência. Vamos colocar a cor branca, né? E dentro, vamos botar a cor padrão que a gente sempre usa. Qual é? A cor azul, né? Vamos aplicar. Ok. Ó, aqui, ó. Aqui era uma zona de troca de polaridade, certo? Observe que o preço foi lá, voltou, bateu aqui, consolidou, não teve, rompeu, mas voltou, né? E teve oportunidade baixa, né? Qual foi a próxima entrada, certo? Foi aqui, ó. Quando ele não teve força de rompimento aqui, eu fiz automaticamente aqui, ó. Tracei outro fibo para observar. Peguei do fundo do dia anterior até o topo, exatamente aqui, ó. O topo aqui. Vamos colocar de cor amarela, não, cor branca, né? E observe que, ó, aqui, ó, né? Era 38, ou era 61,8, né? Ou seja, uma zona muito forte, né? E também, vocês observar, a minha segunda entrada foi aqui, ó. Exatamente aqui. Observe que aqui, ó, o preço, o que aconteceu aqui? Uma pequena consolidação, né? Vamos botar aqui assim, ó. Por que aqui? Porque a gente deixou pavios. E aqui, ó. Consolidou, né? Tá, vamos botar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, ó. Aqui, ó. E qual foi a minha venda? Foi exatamente nesse seguinte. Por quê? Tendência de baixa, gift, gift, e o que? Continuidade de baixa, né? O mercado financeiro não tem força de rompimento. E stopzinho foi mais barato. E aqui, ó. Exatamente aqui. Stop. E meu stop win foi aqui no 50%. Isso aqui em 2000 me tirou, né? Ele buscou até o 38,2, mas eu preferi sair aqui. Então, o meu alvo, ou meu stop de exatamente aqui, stopzinho aqui, né? De 53 para um alvo de 430. Então foi gain. Essa foi minha operação de hoje, né? Vou explicar para vocês uma coisa muito interessantezinha aqui, ó. O que o mercado aconteceu hoje, né? Observe que o mercado, ó, presta atenção. Aqui nisso a tendência de baixa. Ele tentou romper aqui, ó, bateu certinho na minha 1,8, não teve força de rompimento e voltou. Iniciando aqui uma tendência de baixo. O canal pode também observar aqui um canalzinho de baixa. Mas é, para melhorar um pouco a minha análise, vamos colocar aqui as médias móveis. Observe que aqui, ó, né, aonde eu fiz a entrada, essa linha roxa é a minha média móvel 9. Quando ela está abaixo, né, do candle, tendência de alta. Quando aqui ela trocou de posição, ficando em cima e o candle para baixo, iniciou uma tendência de baixa. Então, foi mais um gatilho da minha entrada aqui, entendeu? Então, assim, observe que aqui, ó, onde eu entrei, né? Não ter força de rompimento, não rompeu a
média móvel de 9, certo? E para buscar os alvos. E aqui mesma coisa, não rompeu aqui, certo? E continuou a tendência de baixa. Aqui ele rompeu, certo? Buscou a tendência de alto. Poderia adicionar uma compra aqui, mas o stop ia ficar muito caro, né? Buscando o alvo de 61,8. Mas, como não já tinha batido a minha meta, esse é o meu operacional. Por que você não opera com as médias móveis na tela? Eu tenho dois monitores, certo? O outro monitor eu uso com as médias móveis. Nesse aqui eu prefiro operar com ele limpo, certo? Por quê? Porque eu acho muito poluído. Observe que aqui houve um pequeno caixotezinho, ó. Ó, consolidaçãozinha aqui, né? Vamos botar a cor branca e aqui dentro, oh, perdão, aqui dentro azul. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Consolidou, houve rompimento, foi acionado uma venda aqui com stopzinho aqui. E qual ia ser nosso alvo caso você fosse operar aqui, né? Vamos pegar uma Fibo, ó. Vamos pegar desse topo mais relevante até esse fundo, né? Após o rompimento, você poderia buscar o 100%. Atingiu o primeiro alvo? Atingiu. Vamos botar de uma cor mais viva, amarelinha, né? Vamos botar mais grossinho aqui. Pra ajudar. Amarelinho, primeiro alvo foi atingido, né? Você poderia ter feito aqui, ó. Qual era o segundo alvo? Né? Aqui, ó. Primeiro alvo foi lá. O segundo alvo foi lá. E o terceiro alvo foi lá. Exatamente aqui, ó. Então, ó, observe. Como que você faz os alvos no trade? Assim, ó. Aqui, né? Cada nível desse eu trago para o nível que esse nível aqui, ó, de 100, eu vou botar o 61 nele, onde estava o 100. Então, trazendo para cá, meu alvo é aqui, certo? Ele projetou o próximo alvo, trouxe para cá, buscou o alvo aqui. Mas ele buscou todos os alvos? Vamos ver se ele buscou todos os alvos. Não buscou. Mas ele foi lá no terceiro alvo aqui, ó. Olha lá, foi certinho aqui, tirou. Então aqui havia uma venda, né? Aqui projetou uma venda, rompimento. Mas, como eu tinha batido a minha meta, e fora do mercado, certo? E observando que aqui era uma troca de polaridade, certo? Olha lá, se você observar o preço, ó, bateu novamente, né? Ó, bateu aqui novamente, não teve força de rompimento e voltou, certo? Observe que o meu operacional ele é muito simples. Ele é baseado em Fibo, né? Fibo. Mas quando o mercado é lateralizado, não tem como eu operar, porque não vai, não busca projeção e fica o quê? Fazendo topo, fundo, tipo assim. Mercado lateralizado, funciona assim, ó. O mercado fica assim, ó. Ó. Bate lá, bate cá, bate lá, bate cá, bate lá. Quando vai fingir que vai romper, volta, né? Ou seja, eu compro ou eu vendo aqui, ele vem e me estopa. Eu compro aqui, ele vem e me estopa. Mas como que você sabe que não está lateralizado? Quando há rompimento do aqui, ó, quando há rompimento do dia, né, por exemplo, há rompimento de topos mais importantes, certo? Quando há agressão compradora, com o tempo de tela você vai observando aonde, quando o mercado, você consegue identificar se o mercado vai ser lateralizado ou vai ser um mercado, por exemplo, de tendência, ou tendência de alta, tendência de baixa, certo? Você começa a pegar o feeling do mercado, mas é isso. Então, deixa seu like, comenta aí, compartilha. E essa é a minha análise de hoje. Esse foi o meu operacional. E foi 2 entradas e 2 vitórias. E até a próxima!